Olá meus caros, aqui é o Corvo. Para falarmos de Hellraiser, é necessário regressar ao ano de 1985. Reside no mesmo a motivação central que traria luz e trevas para este clássico do horror britânico. Embora a motivação seja tudo quando falamos de Hellraiser, o berço da obra foi formado originalmente por frustração e decepção. Clive Barker, o romancista inglês das experiências sensoriais exacerbadas, estava descobrindo da pior maneira que trabalhar em cinema significa, na esmagadora maioria dos casos, não ter controle algum sobre sua própria obra. Ele ficou decepcionado com o tratamento dado ao roteiro do filme Underworld, escrito por ele e sensivelmente alterado na versão final. Com um gosto amargo sobressalente nos lábios, o romancista decidiu se entregar inteiramente no ano seguinte, ou seja, 1986, à escrita da obra que seria o ponto de partida para desenvolver um filme posterior, onde seus conceitos não fossem tão deturpados e pudesse participar mais ativamente na tomada de decisões. E foi assim que Barker escreveu a breve novela The Hellbound Heart, um drama macabro repleto de luxúria, traição e sadomasoquismo que culminaria, em 1977, neste filme independente produzido pela Film Futures, com um módico orçamento de $1 milhão. Até os dias atuais, pode-se dizer que Hellraiser continua sendo a adaptação mais convincente da obra de Barker. E isso só foi possível, é claro, devido ao controle criativo que o inglês teve sobre a produção. Por mais que Hellraiser possua diferenças sensíveis quando comparado a The Hellbound Heart, é inegável que o núcleo central da obra foi mantido, o que, por sinal, lamentavelmente não aconteceu em nenhuma das sequências do filme original, que se afastaram cada vez mais daquilo que os cenobitas de Barker realmente representam. Sobre o autor, e aqui também diretor, um fato curioso é que, embora fosse um contista original e bem distinto dos demais mestres do horror, como Poe, Lovecraft e King, para citar alguns, seu conhecimento sobre processos cinematográficos era extremamente limitado. A paupérrima experiência com longas-metragens não acreditava a assumir o papel de diretor em um projeto que, embora fosse barato para os padrões da sétima arte, ainda envolvia uma considerável quantia em dinheiro. Convenhamos que ninguém acorda em uma bela manhã decidido a jogar $1 milhão no ralo, não é mesmo? Confiar tal quantia a alguém que estava consumindo vários livros sobre direção cinematográfica no almoço e jantar, para conseguir assimilar o básico do básico, não era a coisa mais sensata do mundo. Porém, The Hellbound Heart foi escrito com tamanho enfoque numa possível adaptação que, no fim, isto fez a diferença no fator convencimento. Diferente dos grandes slashers oitentistas, o nível de dramatização e imersão contidas na obra original era muito mais elevado, a ponto de levar a imaginação do leitor a regiões medonhamente inesperadas da mente humana, no bom e no mau sentido. A experiência com os cenobitas é, acima de tudo, uma experiência estética e literária. O impacto causado aos 5 sentidos é tamanho que, mesmo após longos anos, continua sendo relativamente complicado apagar da memória as sensações obtidas na leitura de The Hellbound Heart. Clive Barker tinha mais do que o necessário para atrair confiança no projeto, mesmo que, nas próprias palavras dele, fosse alguém incapaz de distinguir uma lente de câmera e um prato de espaguete. Toda a equipe, o que inclui o elenco, foi indulgente com o romancista, o que para o costume inglês, convenhamos, é algo muito raro de se observar. E penso que o motivo para isso é a qualidade do texto. Era algo tão perturbador, mas ao mesmo tempo tão autoral, que até mesmo Stephen King, elogiosamente, se referiu a Barker como o futuro do horror. O escritor estava, é claro, rodeado por alguns bons amigos e pessoas de confiança, o que inclui o próprio Doug Bradley, para sempre a voz e o rosto de Pinhead, termo por sinal não cunhado por Barker, e que muito o desagrada em virtude do reducionismo, optando assim por utilizar Hell Priest na literatura. Mas a gentileza e paciência dos demais profissionais foi tão grande que Barker se recorda da época das filmagens com muito carinho. Isso não quer dizer, é claro, que ele teve carta branca para fazer o que bem entendesse,
Na verdade, dirigir Hellraiser foi um processo de convencimento e esclarecimento constante das noções mais básicas da obra. Quando lidamos com executivos do cinema, ser vocal e defensor das próprias ideias é tarefa árdua e necessária, mas ao mesmo tempo a mesma precisa estar atrelada a projeções financeiras que satisfaçam os investidores, que costumam ter uma visão muito obtusa dos gêneros cinematográficos, e uma grande limitação no que diz respeito a enxergar o próximo passo, aquilo que pode manter estes gêneros atrativos e relevantes. Barker se deparou com a obtusidade de seus investidores já no próprio título da obra, ou seja, The Hellbound Heart. Para o leitor da obra original, o título soa suficientemente adequado e o escritor não tinha, a princípio, nenhum motivo razoável para alterá-lo. Mas houve no estúdio quem advogasse contra, por achar que o título pudesse fazer o público acreditar que o filme se tratava de um romance. Percebem por que insisto em chamar produtores e investidores de obtusos? Ora, romance é exatamente a essência de Hellraiser. Mas é um romance cujo acento está na perversidade dramática dos antagonistas centrais, ou seja, dos adúlteros Frank e Julia. Soma-se a isso a filosofia hedonista pervertida dos cenobitas, capazes de elevar em níveis inimagináveis as perversões humanas para eles rudimentares, e temos como resultado o núcleo duro de The Hellbound Heart. Diante da negativa do título original, Barker sugeriu Sadomasochists from Beyond the Grave como substituto, o que seria uma atrocidade com a obra caso fosse aprovado. Barker possivelmente estava num péssimo dia quando sugeriu um título tão estereotipado. Outras sugestões foram feitas por pessoas associadas à produção, tão ruins ou até mesmo indecentes, a ponto de não desejar mencioná-las aqui. No fim, Hellraiser acabou sendo o título enxuto, representativo de um consenso entre os envolvidos. Mencionei anteriormente algumas mudanças sensíveis no roteiro, em comparação com a obra original. Porém, elas não foram tão drásticas a ponto de ocasionar uma descaracterização, coisa que Barker queria evitar a todo custo. Creio ser válido citar algumas dessas diferenças para aqueles que jamais leram The Hellbound Heart, e que, por sinal, deveriam fazê-lo. Penso que o filme é um complemento estético que possibilita os sabores e dissabores de uma experiência tenebrosa que já havia atingido seu ápice na literatura. Para conhecer o todo da obra, porém, ambas as formas são imprescindíveis. Foi assim que Clive Barker a concebeu. Mas vamos então a algumas diferenças observadas. A primeira delas, acredito ser a mais significativa: o nível de relação entre Kirsty e Rory, que no filme é renomado Larry. Em The Hellbound Heart, Kirsty é apenas uma amiga próxima, que nutre sentimentos pelo mesmo e sente um leve incômodo com o amor cego que Rory sente pela megera e dissimulada Julia. No filme, os dois são convertidos em pai e filha, talvez numa tentativa, a meu ver desnecessária, de inserir mais camadas dramáticas à trama, visto que Larry está sempre alienado e na boca do leão, subserviente aos desejos da esposa. Há quem diga que o filme deixa transparecer tons incestuosos entre Kirsty e Larry, o que penso não ser o caso. Se isto é em algum nível perceptível, creio que é apenas a Kirsty do livro habitando espiritualmente a do filme, deixando transparecer que não desapareceria tão facilmente, mesmo que laços sanguíneos fossem estabelecidos. De qualquer modo, eu particularmente não tenho essa sensação quando assisto a Hellraiser. Outra diferença é que Pinhead, ou Hell Priest, como prefere Barker, não é um personagem com traços masculinos como acontece no filme. Para dizer a verdade, o sacerdote do inferno é uma criatura tão perturbadoramente flagelada que o reconhecimento de gênero na sua carcaça ambulante já não é mais possível. E do ponto de vista de um cenobita, isto é pouco ou nada relevante por sinal. A descrição de Barker em The Hellbound Heart nos leva a associar Pinhead com um gênero feminino, mas isto é algo que se enquadra apenas no campo da sugestão. Barker, historicamente, sempre teve o hábito de trabalhar com gêneros de forma plural. Transições, androgenia e outras temáticas relacionadas são de interesse do autor, que publicamente se assume gay,
mesmo relatando suas experiências com mulheres mais velhas durante a juventude, onde ele trabalhou como garoto de programa para complementar a renda. São pontos que nos colocam a pensar se o gênero de Pinhead é realmente o que parece ser, e se seria algo tão importante assim para um cenobita. É algo dúbio. Dito isso, reafirmo o que disse há pouco. O flagelo da carcaça é inominável, e a noção de gênero para um cenobita é irrelevante no que compete ao modus operandi para a satisfação de suas mais deturpadas e monstruosas perversões. É fato que nós conseguimos discernir gênero na cenobita feminina do filme, mas tal aspecto não é totalmente relevante no que diz respeito àquilo que os sacerdotes da Ordem de Gash professam. E por falar dos companheiros de Pinhead, a cenobita feminina, Shattered e Butterball, foram muito mais proeminentes em The Hellbound Heart. No primeiro roteiro de Barker para Hellraiser, Shattered e Butterball chegaram a ter falas. Entretanto, apenas Doug Bradley e a atriz Grace Kirby atuaram vocalmente em virtude da natureza favorável de suas maquiagens protéticas. Não estou dizendo de forma alguma que as maquiagens de ambos não fossem desconfortáveis, não me entendam mal. A maquiagem de Pinhead levava cerca de 6 horas para ser completamente aplicada, e da cenobita feminina mais ou menos a metade dessa duração. Por sinal, a maquiagem feita em Grace Kirby era extremamente desconfortável, impedindo-a inclusive de se sentar. Dito isso, a maquiagem de Doug e Grace eram as únicas que não tinham grandes aplicações de látex no rosto, ou cobertura facial total. E sendo assim, por questões de conveniência, os personagens de ambos acabaram sendo selecionados para se comunicar com Frank e especialmente Kirsty, interpretada pela iniciante Ashley Lawrence. Por fim, dentre as diferenças mais sensíveis entre livro e filme, destaco também a adição do mendigo na versão cinematográfica, a que considero ser a mais esdrúxula, desnecessária e sem o menor nexo. Não sei onde Clive Barker estava com a cabeça ao fazer tal adição, visto que a cena da loja de animais poderia ser mantida sem a necessidade da adição da cena de encerramento do mendigo na fogueira. Por um lado, a cena da loja acrescenta ao nível de desconforto que esperamos desta obra. Por outro, a cena da fogueira nada faz ou agrega ao conceito de The Hellbound Heart. Se visualmente ela agrada a algumas pessoas, conceitualmente é vazia e sem sentido. Agora, com algumas diferenças apontadas, posso falar mais sobre a dificuldade de inserir um filme tão extremo no mercado. O contexto de 1997 para o cinema já não era mais a terra de ninguém dos anos 70 e início dos anos 80, onde eram permitidas as maiores atrocidades em filmes de horror, sem a existência de faixas indicativas e mecanismos de censura mais severos. Quando pensamos no Reino Unido, a rigidez era ainda maior que nos Estados Unidos, fato que levou Clive Barker a migrar a produção para terras americanas, ocasionando um efeito colateral indesejado, que foram as dublagens de alguns personagens para camuflar o acento britânico de suas pronúncias. Felizmente, isso não afetou as duas vozes mais proeminentes do filme, de Doug Bradley e da maravilhosa Claire Higgins, que como Julia é sem dúvida o grande destaque cênico de Hellraiser. Chega a ser cômico pensar como Higgins foi capaz de compreender e interpretar Julia tão bem, sendo a mulher gentil e amável que todos dizem que ela é na vida real. É de conhecimento público que a atriz detestava filmes de horror, não em virtude da forma da arte, mas por não ter estômago suficiente para assisti-los. Quando Hellraiser fez sua estreia nos cinemas, Higgins teve de sair da sessão após 10 minutos de exibição, pois o filme já a havia assustado naquele breve recorte. Higgins assumidamente afirma que jamais assistiu a obra na íntegra, e com tudo isso em conta, é surreal que a atriz tenha, portanto, encarnado uma das vilãs mais desprezíveis e maléficas da literatura inglesa. Isso só demonstra o nível de profissionalismo e habilidade que possuía. Voltando à questão da censura, dentre os inúmeros desafios e limitações de Barker, superar as limitações criativas impostas a ele pelos mecanismos de censura foi, a meu ver, o seu principal mérito. Hellraiser possui inúmeros erros de edição, mas é um filme que legitimamente tem o sabor que precisa ter mesmo com inúmeros recortes.
Pedir a Barker que reduza o tom violento de suas obras é como obrigá-lo a ser outra pessoa. Os ouvintes que também são leitores de suas obras, a exemplo dos livros de sangue, sabem muito bem a que me refiro. Entretanto, a Motion Picture Association jamais permitiria um filme na estética pura de Barker, sem filtros, em 1987. E a resultante de suas imposições foi um Hellraiser bem mais acessível para o público em geral. Quem julga este filme extremo e horripilante mal sabe dos horrores que Clive Barker esconde na literatura. Este filme nada mais é do que a periferia de um inferno com muito mais camadas e tormentos. Filmar a coisa toda ele até chegou a fazer, mas infelizmente a versão final está muito distante do que poderia ser. Dentre os cortes realizados, algumas marteladas adicionais de Julia foram retiradas, incluindo uma onde ela crava a arma branca improvisada na cabeça da primeira vítima. Um dos atores que foram vítimas da fêmea fatal, inclusive, topou a fazer a cena completamente nu, que obviamente foi substituída por outra onde se encontra semi-vestido. Quando Kirsty enfia as mãos nas entranhas de Frank, os shots originais foram muito mais grotescos e com close-up. Quando os cenobitas flagelam o corpo de Frank com incontáveis ganchos, as cenas foram também muito mais longas do que aquilo que acompanhamos na versão final. Isso sem falar na completa explosão do corpo frágil de Frank, que não resiste à tensão das correntes, também claramente reduzida. Adicione a isso a cena de sexo entre Frank e Julia, mais violenta e explícita, de pura sodomia, e assim terão uma ideia mais clara do que este filme poderia ter sido caso Barker não encontrasse nenhuma barreira em seu caminho. Para terminar, falo um pouco sobre Pinhead, o Hell Priest, que viria a se tornar uma figura tão simbólica quanto os prévios vilões daquela geração, como Michael Myers, Jason Voorhees e Fred Krueger. Para início de conversa, comparar Pinhead com os citados já é equivocado e motivo de discussão. Hellraiser não é sobre ele, mas sim sobre o que hedonistas são capazes de fazer para atingir a satisfação plena, mesmo que isso consuma e enegreça totalmente suas almas. Os cenobitas, no caso, são a representação máxima dessa satisfação, desta realização. E, em última instância, a obra não é sobre um deles, mas sobre o que é, na essência, estar a caminho de se tornar o que eles são. Muito mais do que um ato ou figura individual, Hellraiser apresenta uma depravada e perturbadora filosofia, os preceitos da Ordem de Gash. Porém, devido ao sucesso dos ícones slashers dos anos 80, Clive Barker precisou gastar saliva para convencer os produtores de que seu filme poderia ser rentável, mesmo se afastando conceitualmente de Halloween, Friday the 13th e A Nightmare on Elm Street. Essas franquias já se encontravam consolidadas, e a proposta de um personagem sobrenatural articulado e de inteligência elevada como Pinhead não foi inicialmente bem recebida pelos investidores. Obtusos, os produtores desejavam colar no cenobita as características silenciosas de Michael e Jason, ou o humor sádico caricato de Freddy, o que destruiria Pinhead completamente caso tivesse acontecido. Nas sequências isso de fato ocorre, e vemos a catástrofe que os filmes se tornaram. De modo a convencê-los a não deturpar seus personagens, Barker então utilizou outro vilão clássico como ilustração. Ele usou Drácula, mais especificamente a versão interpretada por Christopher Lee nos filmes da Hammer Productions. Por mais que a simplicidade possa ser assustadora, era a complexidade que assombrava os pesadelos de Barker, e deste modo, ele tentou convencer os produtores de que a inteligência, quando distorcida, pode originar algo extremamente perigoso e intimidador. O conceito dos cenobitas é deveras sólido e aponta para possibilidades infinitas de tormento, para a beleza do sofrimento, como Pinhead morbidamente costuma mencionar. Refino e capacidade cênica eram imprescindíveis para Clive Barker. Na visão dele, apenas atores poderiam dar vida aos cenobitas. Apesar de não se expressarem tanto verbalmente, as atrocidades cometidas em seus corpos e a linguagem gestual enfatizada pelas horrendas mutilações sofridas são aquilo que os fazem comunicar o tormento que não pode ser expresso em palavras,
o que nos faz tremer só de imaginar. Mais ameaçador do que um inferno conhecido é um que não conhecemos, que apenas podemos cogitar. Esta é a essência da visita dos cenobitas ao mundo humano, acendidos por meio da configuração do lamento. O lindo, porém dissimulado cubo musical, operado por Frank e adiante por Kirsty, que promete a experiência de fenômenos surreais e perturbadores que concedem simultaneamente a sensação de revelação, dor e prazer máximos, algo que a mente humana não é capaz de suportar por si só. A intenção inicial do estúdio era de usar dublês para os cenobitas devido ao baixo orçamento, mas Barker conseguiu convencê-los de que os personagens precisavam transmitir fortes personalidades. Em The Hellbound Heart, tais personalidades se reafirmavam coletivamente, mas em Hellraiser, sem dúvida é Pinhead quem mais transmite a aura de um cenobita da Ordem de Gash, graças à formidável atuação de Doug Bradley. Pessoalmente, penso que o polido ator inglês é indissociável da figura do personagem e foi responsável por dar realmente vida ao mesmo, em um grau muito acima das melhores expectativas de Clive Barker. O termo cenobita significa membro de ordem religiosa comunal, mas o grau elevado dos cenobitas me faz considerá-los hierofantes e não meros clérigos. Importante dizer que, por mais que eles possam ser associados a demônios e figuras conceituais da tradição ocidental cristã, o conceito de religiosidade que conhecemos não necessariamente se aplica. As palavras de Pinhead no filme são excelentes para definir com exatidão a natureza dessas criaturas. Exploradores das regiões mais distantes da experiência, demônios para alguns, anjos para outros. Nos cenobitas originais de Barker não observamos nenhum juízo de valor embutido em suas ações. Para eles, a percepção de bem e mal é apenas um valor atribuído por aqueles que, conscientemente como Frank ou acidentalmente como Kirsty, os conjuram por meio do cubo. Para os cenobitas existe apenas a carne, somente a carne e a experiência por meio dela, e nada mais. Por eras a fio, a Ordem de Gash se especializou em levar os corpos humanos a uma experiência última de dor e prazer simultâneos, que a estrutura fisiológica não é capaz de suportar sem a mediação de um cenobita. Enquanto o sistema nervoso central atua para nos deixar inconscientes e evitar que nossa psique se estilhasse em mil pedaços, os cenobitas são aqueles que impedem esta ação de defesa e nos mantêm despertos, conscientes dos oceanos de gozo e sofrimento incomensuráveis. Por uma parcela considerável de sua juventude, Barker esteve envolvido com o submundo do prazer, frequentando clubes que ofereciam serviços voltados ao sadomasoquismo. Não é por acaso que, ao bater os olhos nas vestes dos cenobitas, logo temos a clara sensação de bondage. Elas exalam conceitos estéticos, eróticos e sensoriais do BDSM, mas infinitamente mais perturbadores e extremos, é claro. Barker transitou por tais lugares em Nova York e Amsterdã, e isto lhe serviu como inspiração. Um pouco de influência da cultura punk aqui, catolicismo e totens africanos acolá, espiritualmente presentes no design da face de Pinhead, por exemplo, deram os contornos finais aos cenobitas rascunhados pelo autor. A união entre texto e imagem foi aquilo que convenceu Doug Bradley a aceitar o papel do membro mais vocal do grupo, o ouriço da Ordem de Gash. O ator ficou completamente impressionado com a descrição feita por Barker, que pediu a ele que pensasse no Hell Priest como o cruzamento de um cirurgião e o administrador de um hospital sem enfermarias, sendo além da figura que impunha a faca aquele que também conduz um cronograma específico para sujeitos particulares. Como o conceito de Pinhead ainda se encontrava aberto em The Hellbound Heart, Bradley trabalhou com o romancista de forma a ampliá-lo para o filme, introduzindo no personagem um semblante pesaroso, de alguém que aparenta estar em constante luto pela própria humanidade perdida. Uma dor agora congelada, que lançou o seu eu antigo em um limbo emocional onde nem dor ou prazer podem mais alcançá-lo. Esta foi a contribuição deixada por Doug no que diz respeito ao personagem, sua definição particular de inferno. Curiosamente, o ator teve a oportunidade de escolher entre dois papéis, o de carregador de colchão, aparecendo brevemente no início do filme, ou de líder cenobita. A escolha não foi tão óbvia e tranquila para ele,
pois a maquiagem pesada de Pinhead o deixou temeroso enquanto ator iniciante. Ele tinha medo de não ser reconhecido pelo mercado, e de fato colocou esta tese à prova na festa de despedida da equipe no término da produção. O elenco, principalmente, que não o tinha visto sem a maquiagem protética, foi incapaz de reconhecê-lo. De qualquer modo, Doug acreditou na riqueza do conceito e o tempo provou que a decisão dele foi acertada. Pinhead deu a ele uma carreira e reconhecimento internacional no campo do horror. O trabalho de Chris Figg, Bob King, Geoffrey Portas e Jane Whitegoose, que juntos projetaram o design dos cenobitas por meio dos rascunhos de Barker, é algo simplesmente lendário. É impossível não reconhecê-lo ou até mesmo esquecer-se do personagem, tamanha a assinatura autoral. O glamour repulsivo de Barker era um trabalho desafiador para se colocar em prática, especialmente devido às limitações orçamentárias. O design do quarteto cenobita e também do engenheiro, um arquiteto do mundo labiríntico, demandou um imenso investimento de tempo e esforço. Trabalhar em Hellraiser foi extenuante para todos de modo geral, especialmente para aqueles que não vemos em cena. No fim, penso que todos acabaram sendo recompensados, pois com a ajuda da trilha sonora orquestral de Christopher Young, a ambientação de Hellraiser acabou se configurando em uma experiência única no cinema de horror, jamais antes vista. Particularmente, não consigo imaginar este filme sem a música de Young, mesmo que o músico em si não tenha sido a primeira escolha de Clive Barker. O romancista convidou a banda industrial e experimental Coil para musicalizar a película, algo que até começaram a fazer, sendo interrompidos pelo estúdio que optou por músicos da casa, evitando assim o pagamento de royalties adicionais. O resultado final que ouvimos foi um híbrido daquilo que Coil começou, e as orquestrações de Young. No mais, encerro esta breve exposição. Agradeço a todos que ouviram até o fim e espero que a apresentação tenha acrescentado mais alguma informação peculiar sobre este clássico da obra de Barker. Saudações, Corvides!